Olá, bem-vindo a mais um Momento Patrimônio. Essa é a 5ª temporada e nós apresentamos hoje o 5º programa. Preservar e valorizar a identidade cultural e social de determinado lugar é também oferecer um olhar para o patrimônio do imigrante, o ir e vir de grupos humanos, um movimento que ganha denominações distintas dentro do processo histórico. Qual seria a contribuição dos imigrantes se pensarmos no processo histórico sul-brasileiro? Como entender as diferenças entre o que é patrimônio histórico do que é cultural da imigração? Aproveite a viagem e a discussão. Partir, transitar, chegar. Assim pode ser construída uma viagem, como milhares de imigrantes fizeram ao chegar no sul do Brasil, de forma forçada ou espontânea. Não podemos compreender a imigração como um simples deslocamento no espaço. Com os imigrantes vieram práticas, saberes, crenças. Mas o que eles nos deixaram? Nós somos em 400 mil, a comunidade polonesa, aqui em Curitiba e periferia. Tanto é que aqui nós temos o Memorial da Imigração. O governo brasileiro se sensibilizou após a visita de João Paulo e nos cedeu esse local para os nossos trabalhos da divulgação histórico-cultural. Não só a arquitetura em si, mas hoje nós trabalhamos toda a gama de festividades. O Bosque tem esse papel da divulgação cultural. Trabalhamos com as escolas, com a universidade e todos os setores dos núcleos poloneses espalhados no Paraná. A comunidade alemã em Florianópolis ela tem uma característica distinta se comparado com o restante de Santa Catarina ou algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os alemães aqui em Florianópolis se inseriram numa comunidade luso-açoriana já constituída há mais de 200 anos. E essa é uma marca que diferencia. É uma comunidade urbana, não é rural. Os açorianos deram um impulso à colonização catarinense. Os traços estão presentes na gastronomia, na pesca, na literatura, nas festas populares e religiosas e também na arquitetura das casas e igrejas. E se insere, então, num contexto de uma cultura já estabelecida e isso a diferencia do restante. Comunidade alemã e escola fazem um binômio inseparável. A igreja luterana, ela valoriza em muito a questão da escolaridade. Florianópolis tem cerca de 500 mil habitantes. É chamada também de Ilha da Magia, o segundo destino mais importante do turismo brasileiro. É daqui que o Momento Patrimônio parte para Caxias, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Universidade de Caxias do Sul. Aqui funciona o Instituto Memória Histórica e Cultural. Dentro do Instituto, nós vamos conhecer parte do acervo sobre a imigração italiana. Nós temos 5 acervos relacionados não só com a memória da nossa instituição, mas também com a cultura regional. Um desses acervos, um dos primeiros que foi organizado, que foi juntado aqui no Instituto, é o acervo de CIRS. Significa Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul, e é um acervo composto por diferentes tipologias documentais, desde fotografias, de registros videográficos, de entrevistas e também um acervo formado por diversas canções, mais de 500 canções sobre o cancioneiro então da imigração italiana.
Nós temos o acervo do CEDOC, do Centro de Documentação, né, que também juntou ao longo do tempo alguma documentação relacionada à imigração italiana, em especial os passaportes que foram doados pelo consulado italiano no Brasil, uma série de diversos passaportes que contam então a história da segunda leva de imigrantes italianos, ali por volta de 1890. Caxias é uma cidade que acolhe diversas etnias. A sua história tem início oficialmente em 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos. A cada 2 anos, acontece em Caxias do Sul a Festa Nacional da Uva. A movimentação relembra o início da colonização italiana no Rio Grande do Sul. E nós estamos no Parque de Exposições, na réplica do que seria a Vila de Caxias em 1885. A história de Caxias é uma história que se construiu através de muitas pessoas que vieram de muitos lugares. Então a gente não pode falar só em imigração italiana quando a gente fala na história de Caxias. E como forma de agradecimento a todos aqueles que aqui chegaram, foi construído em Caxias o Monumento Nacional aos Imigrantes. Há uma briga muito grande de quem é que seria representado nesse monumento para Caxias. Ele começa a ser feito em 50 e vai ser terminado em 54. E entra o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, para quem se pediu dinheiro, e aí, para terminar o monumento, que ele tinha que ser muito grande, muito importante, e Getúlio vai doar o que faltava, mas vai pedir no próprio documento que eles coloquem lá aquela frase: a nação brasileira aos imigrantes. E ele é o monumento nacional aos imigrantes. É o único que é nacional que nós temos. É este de Caxias do Sul. O presidente Vargas, que inaugura a extraordinária obra de arte caxiense, que contou com a presença de mais de 10.000 imigrantes ou seus descendentes. Os monumentos têm este viés, digamos assim, eles são representativos de uma comunidade que quer se ver representada naquela localidade, que sabe que ajudou a construir com o seu trabalho, com a forma de ocupação, com uma característica, né? A gente fala a região de imigração italiana, a região de imigração alemã, especialmente esses dois grupos, mas também se fala numa cidade, o bairro dos judeus, se fala na área dos poloneses, agora os japoneses. Então nós temos, se tu estiver no Paraná, tu tens tantos monumentos à imigração japonesa, quantos tu encontra no Rio Grande do Sul para os italianos e para os alemães, né? Em São Leopoldo são os imigrantes, os descendentes que vão juntar dinheiro para fazer. E quando eles terminam o monumento, eles doam ao poder público este monumento como uma homenagem dos imigrantes alemães à cidade de São Leopoldo, por ser o berço da colonização. Porto Alegre tem um viaduto dos açorianos mais contemporaneamente e um monumento que é de 1974, comemorando os 250 anos da presença dos açorianos no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Porto Alegre, só para lembrar, se chama Paço dos Açorianos. Então, eu vejo os açorianos em Porto Alegre, apesar de não termos açorianos em Porto Alegre, mas Porto Alegre é uma cidade que busca esta origem e que mantém esta origem açoriana na sua história mesmo nos dias de hoje. Não busca os indígenas, que certamente antes dos açorianos estavam ali, não busca aqueles 3 primeiros grandes proprietários, não, busca os açorianos. Embora os açorianos não tenham desenvolvido isto ou aquilo, eles realmente dão vida a esta cidade no sentido de iniciá-la e depois, né? Depois é o que todo mundo sabe, aí nós temos italianos, aí nós temos alemães, e nós temos todas as etnias, né? Muita população negra também presente, marcando também. A área de imigração, tanto alemã quanto italiana, quanto as outras todas,
todas constroem monumentos. Passo Fundo mesmo tem para imigrantes alemães, para imigrantes italianos, para os portugueses, tem uma quantidade muito grande e é uma representação dos tantos grupos étnicos que vêm para cá e que acabam fazendo o Rio Grande do Sul e fazendo o sul do Brasil, com certeza, né? O tema do bate-papo de hoje é patrimônio cultural e imigração. Para essa conversa, nós temos a presença da professora doutora Heloísa Capovilla Ramos, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, a qual agradecemos profundamente a participação, o envolvimento com o nosso programa e com toda a discussão. E a professora doutora Rosane Neumann, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo também, né, sempre contribuindo, e duas estudiosas do tema da imigração. Muito bem, discutir patrimônio cultural e imigração é discutir um pouco também esse movimento do ir e vir das populações no tempo. Então, nesse sentido, a gente determina ou conceitua que esse ir e vir é chamado de migração. Nesse movimento, né, que recebe essa denominação, podemos classificá-lo em denominações diferenciadas de acordo com o processo histórico, professoras? Em geral, o movimento migratório, nós trabalhamos ele como emigração e imigração, né? Isso é uma conceituação, às vezes, complexa nos estudos, porque o emigrante e o imigrante são a mesma pessoa. Então, no momento que o emigrante sai do seu país, ele é um emigrante para o seu país. Por exemplo, a pessoa que sai da Itália é um emigrante para a Itália. E ele surge como um imigrante no momento em que ele chega no Brasil para nós brasileiros. Mas ele é o mesmo sujeito, né? E dentro desses processos migratórios, então, nós temos essas migrações internacionais, né, de um país para o outro, e nós também temos e classificamos como migrações as migrações internas, né, aquele migrante que mora em Porto Alegre e trabalha em São Leopoldo. Então, é uma migração sazonal que ele migra por questões de trabalho diariamente. Mas também tem um nordestino que desceu para São Paulo e esse também é migrante, também. Não é? Eu queria acrescentar alguma coisa mais no que a Rosane está dizendo sobre o imigrante, pensando, Rosane, naquele texto do Abdelmalek Sayad sobre a imigração ou os paradoxos da alteridade, não é? Onde ele trabalha a ideia de que o emigrante, que é este sujeito, como disse a Rosane, que é essa mesma pessoa que sai, quando ele sai, ele faz um movimento, o sair de casa e ir para uma outra casa é fazer um movimento do conhecido para o desconhecido. Eu acho que esta é uma forma que me agrada muito pensar a imigração. Eu saio de um lugar onde eu conheço, mesmo que eu viva muito mal, mas eu saio deste lugar onde eu tenho as minhas referências e vou para o desconhecido. Então, emigrar é ir para o desconhecido, para um lugar onde eu tenho no imaginário que ele será muito bom para mim viver, mas eu não sei como ele é. E quando eu chego lá, ele é esse outro, ele é o imigrante. Então, ele na chegada, ele já é outro. É o mesmo, mas ele não é dos que estavam ali. Ele é um outro que está chegando de fora para se inserir naquele lugar. Então, ele é duas pessoas, mas ao mesmo... E ele representa duas coisas diferentes, né? Mas ele é um só. Então, acho muito legal pensar que ele é um só, mas pensar que ele... E ele só é imigrante na hora que ele chega naquele outro lugar. Porque... sou eu que moro no caso no Brasil, eu que moro no Brasil e que recebo este outro para quem eu chamo de alemão, de italiano. Eu nomino este cara. É um elemento de diferenciação, inclusive. Exatamente. Né? Ele não é dos nossos, ele está chegando, exato. É a mesma, também, ao mesmo tempo que ele migra para esse desconhecido, é um desconhecido que atrai ele. Então, a migração sempre está nessa questão, a expulsão, né, de um lugar e a atração de outro lugar. E, em geral, esse emigrante migra para um lugar onde ele conhece um pouco, onde ele já ouviu falar. Possibilidade de melhora. Ele tem uma projeção sobre esse lugar. Ele não conhece, mas ele quer. Ele vai porque ele quer. Né? E esse é um movimento
que envolve a questão de território, territorialidade, quer dizer, ele tem um endereço, digamos, para onde ele está se remetendo, né? E isso em termos de história, né? Ele é um processo histórico. Claro, isso. certamente Isso é um movimento processo que nós já temos há muito tempo na história. Marcado, vamos dizer assim, nós trabalhamos muito com o 19 e o 20, mas tu tens do 16, tu tem do 18, os açorianos, por exemplo, não é? Que tu tem toda essa vinda do africano, que pode ser discutida se era ou não uma imigração, exatamente, mas ele não fez este movimento voluntariamente, ele foi buscar, ele foi jogado neste processo, não é? Então essa é uma questão, discussão exatamente, grande, essa questão que é interessante a gente trazer para a conversa, porque acho que aí tem uma característica, então, desse movimento da imigração, ou, portanto, o mesmo sujeito de imigração, né? Que abre o leque, né? Mas há um elemento que dá dinâmica, que é o próprio desejo, a própria escolha de fazer esse movimento. Tem toda a discussão, né? Apesar que a migração acompanha a humanidade, né? Então nós trabalhamos os movimentos históricos mais recentes como grandes processos migratórios. Mas o migrante, mesmo ele partindo em grupo, o ato de emigrar sempre é uma decisão individual, porque quem decide partir, né, como o vídeo dizia, partir e chegar, né, ou permanecer, é o sujeito, porque nós temos sujeitos, e esse é o interessante de estudar os movimentos migratórios. Se nós temos sujeitos na mesma situação, né, na Europa, no século XIX, por que alguns migraram e outros permaneceram? Né? O que leva esse sujeito a migrar? E o que leva esse sujeito a migrar mais de uma vez? Né? Muitas vezes esse sujeito migra para o Brasil e no Brasil ele faz uma trajetória, ele chega no Rio de Janeiro e acaba no Rio Grande do Sul. Nesse sentido que eu queria também trazer, que é essa questão, esse movimento histórico, né, ele se dá nessa perspectiva no sul do Brasil? Também do movimento, sim. Me parece que se nós pensarmos, o próprio açoriano, quando veio para cá a partir de 1750, 51, quando ele chega aqui, ele tinha alguns lugares determinados. Havia, no planejamento de governo, inclusive, a ocupação daquele território lá das Missões, e depois ele fica no litoral, mas o próprio faz movimentos, assim como os alemães. Eles vêm ali, inicialmente, eles vêm para alguns lugares, mas eles vão se mover para outros lugares, inclusive, não mapeados pelo governo no primeiro momento, né, Rosane? Sim, acho que e tem toda uma historiografia que fala da questão do Wanderlust, ou do fome por terra. Então, que esse migrante vem, e ele vem principalmente no século XIX, início do século XX, para o Brasil, para ser proprietário de terras. Então, no momento em que ele não se realiza, ou existe a possibilidade dele conseguir mais terras do que ele tem, ele migra novamente. Então, nós temos todo o processo dos imigrantes que vêm a São Leopoldo, eles acabam ocupando toda a região de São Leopoldo, que a gente chama de colônias velhas, e é esse mesmo descendente desses imigrantes que acabam povoando o Planalto rio-grandense, que é a nossa região de Passo Fundo. Então, eles fazem esse processo e são os descendentes desses que vão a Santa Catarina, que vão para o Paraná, que vão para o Mato Grosso e hoje estão em Rondônia. Né? Então, já fizeram uma cruzada. É um movimento de 3 gerações, claro, né? E eu particularmente vejo muito essa questão da propriedade. Se ele tem um lote de terras, ele pode ter 3, ele vai tentar. Então, o que a gente discute do empreendedorismo, então ele pode ter 1.000 hectares de terra no Mato Grosso, vendendo 25 aqui, ele vai fazer esse movimento. Então, tem toda uma discussão, esse apego à terra ou apego à propriedade da terra. Então, a gente discute muito a propriedade, quer dizer, ele quer ser proprietário e cada vez mais. Ele não quer só trabalhar Isso. Esse era o projeto, né? Esse era o projeto, né? Claro. Pelo menos inicialmente, né? Mas também é importante lembrarmos, né, que esse não foi a única perspectiva, vamos dizer assim, desse processo de constituição territorial e de lugar, né? Nós pegarmos aí o caso do Rio Grande do Sul, ou mesmo Santa Catarina, Paraná, mas também lembrarmos que a imigração, fugindo um pouco do nosso sul do Brasil aqui, ela também se dá em outras regiões brasileiras, principalmente a região de São Paulo, Rio de Janeiro, e que Espírito Santo e né? mesmo Nordeste e Norte do Brasil também tem uma presença interessante. E que aí o projeto se dá de outra forma, não? É um projeto mais urbano. No sul do Brasil nós temos um projeto mais rural, mas também
dentro das fases migratórias, nós temos grupos mais rurais, mas já no final do século XIX, início do século XX, predominam os grupos de urbanos, né? Imigrantes urbanos que acabam indo para o meio rural, mas acabam migrando depois para as cidades. Talvez um dos textos clássicos dessa presença seja aquele sobre Porto Alegre da Marta Gans. Não, antes da Magda, um sociólogo, o Paul Singer, que vai escrever sobre Porto Alegre, a Porto Alegre dos açorianos e a Porto Alegre dos alemães, que já é lá do... Era muito pequenininha nesse tempo, Rosane, quando ele já tinha escrito, mas foi depois absorvido bastante, né? Mas ele faz essa colocação, né, em que sobrepõe justamente, e ali estabelece diferenças. Eu ia te dizer no início da tua pergunta que os açorianos no Pará, por exemplo, então aí, porque nós temos um pouco na história do Rio Grande do Sul essa questão quase, ela é internalizada como certeza. Só no Rio Grande do Sul os açorianos vieram com a família. Não é verdade. Eu encontrei portugueses apontando isto, que em Belém do Pará, um século antes do Rio Grande do Sul, eles vieram já nas mesmas condições. Belém, Maranhão, essa região do norte do Brasil, a necessidade também de ocupar esta terra pelos portugueses, eles vêm e o rei oferece as mesmas coisas: terra, instrumentos agrícolas, um pouco de comida para iniciar a vida. O que aconteceu? O processo não rendeu como rendeu aqui no Sul. Então, as imigrações são... Pode ser o mesmo projeto, mas o processo em si se deu de forma diferente, o resultado se dá de forma diferente. Singularidade do processo histórico, com certeza, né? Com certeza. São múltiplas as memórias da imigração, né? Inúmeras. Nós podemos trazer, nós discutir. Fica inúmeras. Quais podem ser consideradas patrimônio? Qual seria a distinção entre patrimônio histórico, patrimônio cultural da imigração? Bom, essa questão, então, nós vamos retomá-las no segundo bloco. Meu nome é João Klug e estudo a imigração alemã e as escolas e igrejas alemãs no sul do Brasil desde 1989. Foi meu tema de mestrado, depois meu tema de doutorado e meu tema de pós-doutorado. Tenho estudado esse assunto, então, há 27 anos. São múltiplas as memórias da imigração. Quais podem ser consideradas patrimônio? E destas, quais podemos dizer que é um patrimônio histórico ou um patrimônio cultural? A imigração, ela, dentro desse processo todo, né, como são imigrantes de diferentes grupos étnicos, eles acabam todo o processo migratório, né, carrega a sua cultura, e dentro desse contato com as novas culturas, a cultura do imigrante também vai se modificando. Então, hoje nós temos dentro do patrimônio desses imigrantes, além do patrimônio material, né? Nós temos a formação de vários museus hoje voltados para a questão da imigração, os documentos que esses imigrantes guardam, e nós temos também a questão do patrimônio cultural. E também a ampliação do conceito de patrimônio. Hoje, dentro dos estudos de imigração, um cemitério é um patrimônio desses imigrantes, né? Os dizeres atrás das lápides, né? Tem vários estudos sobre isso. E o patrimônio cultural, nós temos as tradições, as danças, a própria língua. Hoje é uma língua que se preservou muito, muito diferente da língua da própria Europa, que ela foi se modificando, e a nossa língua, ela ficou uma língua muito do século XIX. Então, hoje nós temos no campo do Hunsrück, né, todo um estudo sobre o nosso Hunsrück aqui, a língua Hunsrück e a língua na Europa. Também a própria questão da culinária também faz parte. O talhã também, que era, vamos dizer assim, a língua
que veio a língua falada pelos imigrantes no 19, o Hunsrück não era a única, mas predominou. Né? Que mais se preservou. Exatamente, né, no caso, e o italiano também. Ambas hoje são tombadas como patrimônio imaterial das duas, dos dois grupos. Imaterial, dos Por dois favor, grupos. Fale um pouquinho mais sobre isso. Certo. Né? Nos explique exatamente que língua seria, as características, as falas, para que a gente possa compreender a distinção, inclusive, entre uma e outra. Né? Sim, nós temos os imigrantes, quando nós falamos em imigração italiana e alemã, principalmente, nós temos esse processo mais no século XIX. Então, os imigrantes, principalmente os alemães, eles vêm de um Estado alemão anterior à unificação. E os primeiros italianos vêm de um Estado recém-unificado. Né? Então, eles trazem os seus dialetos locais, suas culturas locais. Então, ainda há uma fragmentação regional. Isso, exatamente. Então, nós temos núcleos pomeranos, nós temos núcleos westfalianos. Por exemplo, o westfaliano é outra língua que predomina na região de Teutônia, que é quase incompreensível para um Hunsrück, por exemplo. Né? E depois que nós temos, após a unificação, que nós temos o Hochdeutsch, que é o alemão padrão, nós temos o italiano padrão. Esta linguagem, esta forma de falar mais regionalizada, ficou mais preservada na área de imigração em vários lugares do mundo. Falamos aqui, no caso da Rosane, do Brasil, não é? E do sul do Brasil, mais especificamente, e destes grupos, porque algumas, no caso do Hunsrück e no caso do italiano, predominaram sobre outros grupos que falavam, às vezes, com alguma diferença, né? E isto ficou, e alguns aprenderam assim. Né? Tu falas o alemão, o alto alemão, ou o alemão padrão? Não, eu falo o dialeto. As pessoas dizem, não, eu falo o dialeto. Então, claro que há uma certa compreensão, mas não é aquele que é escrito hoje no sentido da língua culta, no caso. Né? E aqui nós temos os dois, nós temos o dialeto e nós temos o padrão também, né? E os dois convivem. Então, geralmente, quando o sujeito ia para a escola, ele aprendia o Hochdeutsch ou o italiano padrão, mas no cotidiano você continua falando os dialetos. Em casa os dialetos permanecem, né? Então, porque a avó só fala isso. E ligado com a tradição mesmo. Exatamente. Isso, né? E aí nós vamos para a tua pergunta, que era a questão da identidade. Perfeito. E eu acho que este é o gancho para a gente entender do que nós estamos falando. É uma identidade que veio, porque o que é um patrimônio, né? É alguma coisa, é uma herança cultural, assim, traduzido em uma palavra, é uma herança cultural que vem e que, logicamente, com os imigrantes, ela vem em geral. Eu acho que a gente pode afirmar isso. Né? Não quer dizer que ela seja estática, não é disto que falamos. Há muita dinamicidade e a cultura e o patrimônio são dinâmicos, mas há coisas que vêm com a própria tradição. Às vezes traz lá um santo que era da devoção daquele grupo. Ele acompanha, e aqui a primeira coisa que eles fazem, especialmente os italianos, é uma igreja àquele santo. Então, ele não é originário daqui, mas ele representa para este grupo alguma coisa. Então, esta representação e a decisão da igreja é que vão fazer com que esta igreja e esse santo, por decisão do grupo, o patrimônio precisa, seja material ou seja imaterial, ele precisa deste respaldo da comunidade. Nós vamos decidir o que para nós é patrimônio e o que não é. Né? Patrimônio é exatamente isso. Ela deixou de ser aquela herança que os pais deixavam para os filhos, mas ela por isso a questão da identidade é importante, ela é uma herança, podemos dizer assim, nacional, o que nos representa em qualquer parte do mundo. Então neste sentido que a identidade e o patrimônio caminham juntos. E qualquer Estado que queira buscar a formação da sua nação é exatamente nestas questões identitárias que nós vamos encontrar esta aliança patrimônio, identidade, nação. Perfeito. Aí, no caso brasileiro, é bem complexo nós fazer essa discussão de nação e nacionalidade e identidade, porque nós entramos num campo da pluralidade, né? Com certeza. Podemos retomar essa questão. Qualquer país faz mas eu quero fazer um gancho, uma fala dos Deste, no sentido de que aí estaria uma relação com a perspectiva até do patrimônio histórico da imigração.
porque quando se chegava, havia uma preocupação muito grande em construir a escola e construir a igreja. Né? Certo. Em geral, para os imigrantes italianos, primeiro se constrói a igreja. E para os alemães, a escola, né? Olha que interessante. E também, enquanto a Luísa falava, essa distinção, nós temos muitos entre os imigrantes alemães protestantes, né? Então, nós temos toda essa diferença também. Quando nós falamos dos imigrantes, nós colocamos todos, parece que são todos iguais. Mas entre os imigrantes há essas diferenças e são tradições, uma cultura regional que vem junto. Então, nós temos, quando nós falamos da imigração, do patrimônio, da imigração alemã no Rio Grande do Sul ou a italiana, que são, né, assim, as mais marcadas, nós temos muita diversidade aí dentro. Uma imigração dos pomeranos em São Lourenço é diferente dos suabos em Panambi, ou diferente dessa colonização mais mista da nossa região aqui do Planalto, onde você tem já os descendentes, e nós temos elementos, às vezes, que você não consegue mais identificar de quem que é. Né? Às vezes você pergunta, isto aqui é um elemento de qual imigração? E é uma mescla já, né? Então, esses processos também, esse patrimônio, como ele não é estático, ele vai entrando em contato, né? E vai cruzando, né? E vai cruzando. Mas o importante é que, na minha opinião, para mim dizer que uma coisa é patrimônio, se o grupo se identifica, né? E o reconhece, perfeito, é patrimônio, né? E o grupo manter ele, né? Porque às vezes nós temos, por exemplo, a questão dos monumentos, né? Que dentro da imigração, as grandes datas comemorativas, em geral, os grupos se organizam, né? Tem entidades, e a partir da década de 1970, pós Segunda Guerra Mundial, tem todo um movimento de revitalização da cultura imigrante, principalmente alemães e italianos, né? De dizer novamente, nós somos importantes, nós temos que valorizar a nossa cultura, de colocar escolas de idiomas, de criar grupos de dança, de criar centros culturais. O Centro Cultural 25 de Julho é fruto disso, né? E a partir dali, de você ter todo um movimento de valorização dessa cultura, desses patrimônios, e de construir monumentos também. Então, esses monumentos são importantes para o grupo, enquanto o grupo valoriza. Então, reconhece como tal. Então, Às vezes a gente encontra, dentro dessa linha que a Rosane está falando, às vezes a gente encontra um monumento que já tem limo, já está velho, já está arriscado. Que as pessoas passam e perguntam, mas quem é este ou quem é essa, né? Se não há mais reconhecimento da comunidade, não tem mais sentido. Ele vai perdendo, né? Exatamente. A sua referência. A referência. E as pessoas não enxergam mais, inclusive. Já te falamos sobre isso, mas vou marcar um pouquinho alguns exemplos que nós podemos dar do que seria um patrimônio imaterial e um patrimônio material da imigração. Bom, o material é mais fácil de dizer, né? Certeza, que são as casas, os prédios, em geral com alguma técnica trazida por eles. É o caso do enxaimel pelos imigrantes alemães, é o caso dos poloneses, que a gente viu o parque polonês também no Paraná, que é muito presente, a madeira também encaixada, que os alemães também faziam. Mas, muitas vezes, aquela casa primeira não é a casa enxaimel. Não havia como, não tinha como fazer. Mas, então, vamos dizer assim, casas, prédios que têm determinadas características, o telhado muito inclinado por causa da neve, não é? Porque não tem aqui, mas havia de lá. Então, né, pequenas marcas que ficam. Os clubes, clube de canto, clube de... Então, material, acho que é bastante fácil. Sem falar em objetos de dentro de casa. Né? As documentações, né? Exatamente. A Rosane já fez referência a documentos, passaportes e tal. Mas, especialmente o imaterial com a comida, por exemplo, que hoje está tão em moda revitalizar a gastronomia, o turismo se apropria disso, mas, na verdade, é buscar estes elementos da história de cada um, e caracterizar também regiões onde tu vai buscar determinados alimentos que tem a gastronomia hoje, pode-se dizer que seja
a questão mais importante nesta questão do patrimônio imaterial, porque ela inclusive está em outros setores também, não só na identidade, né? Mas tem também a religião, tem a festa do Divino Espírito Santo dos açorianos, a festa de Nossa Senhora do Caravaggio, aqui em Caxias do Sul. A festa da uva também. A festa da uva, quer dizer, estas festas... A Oktoberfest dos alemães. Então entra muita questão das danças, das músicas, e aí, dos cantos corais, que é muito forte aqui na região do Planalto. A questão do canto coral, eu acho que pelo Rio Grande todo e pelo sul do Brasil todo, eu acho que tu tens também, né? Santa Catarina tem bastante, a ilha tem mais o açoriano ali com a festa mais de cunho açoriano, a farra do boi e mais algumas lendas que são característicos de Santa Catarina, mas que tu sabe que a origem é açoriana. Enquanto que a área, a nossa aqui, a Oktoberfest, aí vai a Blumenau, tu sobe, a festa é outra, né? A festa Santa Catarina também já pega outra. Santa Catarina já é outro, né? E já tem as festas mais contemporâneas também, que é a do milho, a da batata. Meu Deus, tem tanta festa que a gente nem daria conta de falar de todas elas. Outro elemento que eu acho que é interessante também pensar é a própria questão de todo esse processo de patrimonialização, de tombamento desses lugares, né? Então, por exemplo, São Vendelino, que é uma cidade bem pequena, tem vários prédios tombados. Novo Hamburgo que foi toda uma parte da cidade de Novo Hamburgo que foi tombada. E como isso... Hamburgo Velho, né? Hamburgo Velho. Como isso vai ser trabalhado enquanto patrimônio, claro. E aí entra toda uma discussão de preocupação, de preservação disso também. Eu ia justamente, assim, trazer para a questão isso que tu colocas, Rosane, assim, a gente vê uma movimentação intensa na última década, né, arriscava os últimos 15 anos, na busca desse processo de tombamento, de né, reconhecimento de patrimonialização. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e o que representa isso. Essa política pública aí de busca de alguma forma... fazer emergir a cultura, cultura brasileira. É como uma necessidade de marcar uma identidade, né? De alguma forma, sim. Possivelmente o processo de, abro aspas, globalização, que não é geral, amplo e restrito, é bastante grande, mas é focado em algumas áreas, mas isto leva a te perguntar, né? Afinal, a minha aldeia é este mundo todo ou a minha aldeia é só aquela pequena? Penso assim então, também. Mas aí entra toda uma outra questão também, uma outra preocupação, quer dizer, até que ponto a chegada desse turismo ou essa questão vai desestruturar a vida local, quer dizer, essa população vai se manter, novas questões vão chegar e até que ponto isso vai se manter. E outro ponto importante... tem sempre um pé na economia, tá vendo? Beleza, ainda bem. E outro ponto importante é, por exemplo, Novo Hamburgo, que foi tombado o Hamburgo Velho. Isso é um lugar restrito para a circulação de X pessoas. E quando o turismo chegar, quer dizer, vai ter acomodação para isso? E até que ponto esse aumento de circulação de pessoas não vai destruir esse patrimônio? Perfeito. Mas, Rosane, então, traz para nós uma discussão que ela não tem mais como fugirmos dela. Né? Tanto nós que nos preocupamos e estudamos essa questão toda de patrimônio mesmo, da imigração, mas como também os poderes públicos, né? Claro. Que é a questão do turismo. Né? Há toda uma discussão, um estudo que o Varini faz uma discussão profunda, ele é um grande representante português e que as suas ideias são bastante, vamos dizer assim, recebidas no Brasil. Ele afirma de que o turismo é uma possibilidade, primeiro, de se reconhecer o que não foi reconhecido até agora, enquanto patrimônio, de valorizar, né, enfim, e das próprias comunidades adquirir a partir desse seu patrimônio condições de sobrevivência, né? Estes saberes imateriais que ela tem, isso. Não? Por exemplo, a gente vê muito isso no Nordeste, né? Então, pensando nós a questão da imigração aqui, e aí vem a segunda, vamos dizer assim, a outra face, que é o que a Rosane traz, né? Que é a problemática, até que ponto esse turismo não vai alterar esses elementos, né? Então, diante dessa problemática, eu peço para vocês, qual é a posição que vocês têm disso, né? É inevitável. Se é inevitável, como podemos fazê-lo? Acho que tem que ser uma coisa mais
todo um trabalho com a população local, né? Toda uma conscientização e toda uma preocupação também, né, para não extrapolar os limites. E tem propostas recentes que têm surgido, e nós temos exemplos aqui, até no vídeo mostrou Caxias, que no Parque de Caxias nós temos uma reconstituição de uma vila do que era Caxias. E nós hoje já temos exemplos, por exemplo, em Lajeado, Parque do Imigrante, Nova Petrópolis também, até Forquetinha, nós temos um parque enorme ali. Então tem toda uma discussão aí, até que ponto isso não seria uma saída para não destruir esses lugares também, né? Excelente. Por outro lado, os que acham que a reconstituição não é o mesmo, também se posicionam que isso não é a mesma coisa. Não se trata da preservação, a existência de um parque, né, no caso. Ele se descaracteriza porque ele não é mais o mesmo, se tu tira do lugar. Então, são mais puristas nesse sentido, né? Mas eu penso que, apesar de que isso vem com toda a força, essas coisas todas vão acontecer independente de nós gostarmos ou não, né? Eu acho que sim. Apenas. Mas, por outro lado, eu penso que sempre haverá uma interferência, venham ou não os turistas, porque a população também não é mais a mesma. O que o turismo faz é, de alguma forma, com a sua voracidade, vai passando, vai comprando, vai levando. Todos nós, quando vamos ao Nordeste, ninguém deixa de trazer a sua toalhinha de renda ou alguma coisa. Nós vamos trazer porque é uma lembrança que diz respeito da a cultura brasileira, mas ao mesmo tempo nós não fazemos isso, né? Então, isso é um caminho. Mas o outro caminho é este. Nada disto é verdadeiro, isso é falso, não é o mesmo, não é o passado. Mas o turismo e o patrimônio não são estáticos. Não são, né? Não são. E nem a cultura, nem oponente, muito menos a cultura, não? Eu muito acho que bem. Uma coisa é certa, né? Nós teríamos discussão aqui para longas horas, mas não podemos. Então, em função do nosso tempo, uma coisa é comum, né? A imigração tem muito a nos dizer de quem somos nós brasileiros. Então, em cima dessa questão, eu peço às colegas que possam fazer suas considerações finais, mas eu antecipo. Então, professora doutora Heloísa Capovilla Ramos, Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, o nosso muito obrigada. A professora Rosane Norman, professora de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, também muito obrigada pela belíssima participação. Com certeza não faltará tempo para nós voltarmos a discutir. Com certeza. As considerações de vocês? A honra foi nossa, com certeza. Tem um tempinho ainda para as considerações de vocês. Eu queria lembrar uma coisa que sempre eu lembro com relação à imigração rapidamente. Quando aquele imigrante estava lá no 18, no 19, no cais, esperando que um barco viesse, ele olhava para aquele lugar que ele estava deixando e pensava: vou-me embora dessa terra, não quero mais ficar aqui, essa terra não me deu nada, vou para um novo mundo. E na medida que ele embarcava neste navio, barco, casca de noz, seja lá o que for, ele começava a deixar, ia ver aquela terra, primeiro via as pessoas e o lencinho abanando, depois ia sumindo, né? Só o recorte e daqui a pouco nada mais. A partir deste momento, aquela terra deixada passava a ser a minha casa, o meu país, para a identidade. É isso. Perfeito. E a partir desse momento, né, só continuando o raciocínio, ele começa essa perspectiva de construir a sua nova terra aqui, né? Nova pátria. A sua nova pátria. Então ele vem para cá e tenta reconstruir, a partir dessa identidade, dessas tradições, dessa cultura que ele traz, o que realmente vale a pena para ele, né? Então nós temos aqui no Brasil, e mais especificamente no sul do Brasil, que é a região que nós mais estamos estudando nesse caso, o que lhe é mais caro, né? Então nós temos aqui essas questões e ao mesmo tempo ele recebe desse povo que já está aqui o que também lhe era mais caro. Então dessa conjugação dessas diferentes culturas nós temos a nossa cultura meridional,
sul-brasileira, né? Somos nós. Somos nós, Nós, né? exatamente. Então, o processo migratório reconfigura essa nova cultura e que está aí para ser estudada ainda, porque nós ainda estamos estudando muito pouco isso. Nós temos muita coisa para conhecer. Né? Muito obrigada.